Bem, então vamos lá, bom dia a todos. Hoje é o dia da nossa revisão, né? A gente vai fazer com a subturma que está presente aqui, que vocês estão a sub-B, não é isso? Sub-A. E a aula ficará gravada aqui, essa revisão, para os outros alunos que não estiverem presentes, para outra subturma. Nós vamos comentar alguns pontos específicos que estarão dentro da prova, é assim que eu gosto de fazer a minha revisão. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa ter dentro da nossa cabeça as informações organizadas do que nós trabalhamos dentro da imunologia. Então, o que nós trabalhamos dentro do sistema imunológico, nós começamos contando uma história para vocês sobre o que é um sistema. Depois nós trouxemos esse conceito de sistema, que é um grupo de elementos que interagem entre si para cumprir uma determinada função. Nós exemplificamos para vocês, por exemplo, um sistema de um computador, de um celular, que são elementos que estão interagindo entre si, cumprindo uma funcionalidade. Trouxemos esse conceito para dentro do sistema imune, onde nós vimos que o sistema imune tem elementos que interagem entre si para cumprir uma função. Depois nós começamos a trabalhar especificamente esses elementos, e nós vimos que o sistema imunológico tem diversos elementos, e nós conversamos sobre os mais importantes, os principais, que foram os elementos celulares, os órgãos linfóides e os elementos moleculares, que são os anticorpos e as proteínas do complemento. Não que sejam somente esses elementos. Nós conversamos que, quando falamos de resposta imunológica, por exemplo, nós vimos que nós temos... Então, quando eu falei, por exemplo, de resposta imunológica inata, nós vimos que eu tenho outros elementos que fazem parte do sistema imunológico, como a pele, por exemplo, funcionando como uma barreira, como o muco, o reflexo da tosse. Então, eu tenho outros elementos, vamos dizer assim, coadjuvantes dentro da proteção dentro do sistema imunológico. Nós falamos três principais, porque é onde estão a maior representatividade do sistema imunológico. Nós falamos sobre os elementos, começamos a falar sobre os elementos celulares, foi o primeiro que nós conversamos, e sobre esses elementos celulares nós vimos cada tipo celular do sistema imunológico, vimos a sua morfologia, vimos a localização e vimos a sua funcionalidade. Inclusive, já fizemos aula prática sobre isso, demonstrando a presença dessas células dentro de um determinado compartimento, como, por exemplo, a corrente sanguínea. Então, nós vemos grupos de células fagocíticas, aí nós demos exemplo, por exemplo, dos macrófagos para vocês. Nós vimos células que são granulócitos, que têm grânulos dentro do seu citoplasma. E, por último, nós vimos o grupo dos linfócitos, onde está o linfócito T e o linfócito B, que são células que têm também a sua funcionalidade dentro do sistema imunológico. Então, se nós pudéssemos olhar para esses três tipos celulares que eu falei agora para vocês aqui, nós teríamos a célula fagocítica com a... Primeiro vamos tentar encontrar ela. Onde ela está localizada? Normalmente tecido, migrando entre os tecidos, fazendo um sistema de vigilância. Segundo, funcionalidade, fagocitose, processamento de antígeno. Então, fagocita, processa esse antígeno e apresenta para outras células, como os linfócitos, por exemplo. Dentro do grupo dos granulócitos que eu citei, nós temos, por exemplo, o mastócito, que é uma célula que tem grânulos no seu citoplasma e quando ela é ativada, ela libera esses grânulos com o objetivo sempre principal de eliminar o antígeno. Então, se é fagocitose, o objetivo é eliminar antígeno. Se é degranulação, como no caso do mastócito, o objetivo é eliminar antígeno. E dentro dos linfócitos, nós vimos que os linfócitos T, eles têm diversas subcategorias. Então, eu tenho os linfócitos TCD4, CD8, natural killer, cada uma dessas células com a sua funcionalidade específica. Então, CD4, por exemplo, é o linfócito responsável por orquestrar a resposta. Quando eu digo orquestrar, significa que ele vai sinalizar para outros elementos. Quais outros elementos? Ele produz citocinas para produzir mais uma subpopulação de determinado linfócito. Ele produz citocinas para estimular o linfócito B a produzir anticorpos. É por isso que o CD4 a gente diz que é o helper, é o auxiliar, é o que orquestra a resposta.
O CD8 nós vimos que é um linfócito citotóxico, então a função dele é destruir antígeno, normalmente células que estão infectadas. Então, quando ele está passando e identifica uma célula que está alterada, aí ele degranula, né? Ele joga essas substâncias para destruir essa célula. Os outros linfócitos, nós temos outras subcategorias também dentro da sua funcionalidade, e o linfócito B, que a principal função dele é produzir o quê? Anticorpos. Então, foi isso que nós trabalhamos aqui dentro das elementos celulares. Depois nós passamos para os elementos órgãos linfóides, e nós vimos que nós temos órgãos linfóides centrais e os periféricos, né? Os principais e secundários, entendam como quiser. Os principais nós vimos que é a medula óssea e o timo. Por que eles são chamados de principais? Porque eles participam mais diretamente, não na resposta imunológica, mas sintetizando elementos celulares, por exemplo, que estão envolvidos na resposta imunológica. Então, a medula óssea, que é um órgão linfóide principal, ele é o responsável por sintetizar células. Não foi isso que nós vimos quando nós conversamos na síntese das células do sistema imune? Nós dissemos que ela é sintetizada onde? Na medula óssea, que é um órgão linfóide. O timo, ele participa maturando linfócitos T. Não esqueçam que linfócitos são sintetizados na medula óssea, depois eles saem, vão para os nossos líquidos corpóreos. Alguns já vão maduros. Então, por exemplo, o linfócito B, ele já sai maduro da medula óssea. O linfócito T, não, ele sai imaturo. Vai cair na corrente sanguínea e esse linfócito vai ser levado lá para o timo, onde ele vai sofrer maturação. Então, no timo, ele vai aprender a reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. O linfócito B maduro, ele é maturado na medula óssea, tá? E o linfócito T, ele sai imaturo e vai sofrer a maturação lá no timo. Então, é lá no timo que ele vai aprender a reconhecer Na verdade, ele vai ganhar sua identidade lá no timo. Quando o linfócito T chega no timo, ele não tem ainda receptores de superfície. É lá que ele vai ganhar, é lá que ele vai entrar em contato com as células do timo e vai ganhar a capacidade de reconhecer o que é próprio e não próprio, tá? Quando nós falamos desse órgão linfóide, eu falei para vocês. Então, o linfócito que não aprende a reconhecer adequadamente o que é próprio, ele é induzido a sofrer apoptose, ou seja, ele morre e ele depois ele nem sai desse ambiente, ele morre lá mesmo, tá? Então, tudo que sai para o nosso sistema funcional, maduro, ele vai sair já com a sua funcionalidade bem definida, tá? Então, esses são os dois órgãos linfóides principais, mas nós vimos que nós temos os secundários. Nós temos os linfonodos, por exemplo, nós temos o baço, nós temos os órgãos linfóides que estão dentro do tecido, dentro de mucosa, que é os maltes e baltes que a gente falou, tecido linfóide associado à mucosa, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso quando a gente comentar os pontos específicos da prova. E nós vimos que esses órgãos linfóides, eles estão localizados estrategicamente. Então, nós vimos que, quando eu mostrei aquela figura para vocês do corpo humano, eu mostrei que em todos os locais estão presentes. Então, os linfonodos, por exemplo, estão presentes em áreas estratégicas, como essa região aqui do pescoço, próximo à porta de entrada de antígeno, que é o trato respiratório. Eu mostrei para vocês que aqui na região inguinal também tem a presença de linfonodos estrategicamente localizados, porque o trato geniturinário é uma porta também aberta para a entrada de antígenos. Vimos que esses linfonodos também estão localizados lá no gastrointestinal, dentro da mucosa gastrointestinal. Tem linfonodos, tem os tecidos linfóides associados à mucosa. Então, se nós olharmos de forma geral para o ser humano, esses órgãos linfóides eles estão localizados estrategicamente, justamente para bloquear a possível entrada de antígeno. O quanto antes ser bloqueado, melhor. Nós vimos que o sistema imunológico é um grupo de elementos que interagem entre si, e aqui nós já falamos de dois, os elementos celulares e agora os órgãos linfóides, e nós vimos também que esses dois elementos eles estão interagindo. Então, por exemplo, as células que estão maduras, elas vão ser ancoradas,
Primeiro que nós vimos que quem sintetiza ou matura essas células é 2 órgãos linfóides principais. Então, aí a gente já vê que é o timo e a medula óssea. Aí nós já vemos uma relação entre células e os órgãos linfóides, já que são 2 elementos, e para contemplar o conceito de sistema, eles precisam interagir. Então, isso já é uma interação. Um órgão linfóide sintetizando uma célula. Um órgão linfóide maturando uma célula. E, além disso, nós vimos que essas células elas podem ficar ancoradas nesses órgãos linfóides. Então, lá no meu linfonodo, o que é que vai ter lá? Vai ter linfócito, vai ser células fagocíticas, vai ter todos os tipos celulares presentes lá, ancorados, esperando que algum antígeno possa passar por ser carreado, ser levado para aquele ambiente. E aí a gente vê a interação entre esses 2 elementos. O terceiro elemento, após os órgãos linfóides que nós falamos, foi os moleculares, né? Os elementos moleculares que nós demos ênfase para os anticorpos e para as proteínas do complemento. Os anticorpos, nós vimos que eles são uma molécula glicoproteica, ou seja, é uma proteína que tem associado, por exemplo, açúcares, né? Na sua porção FC, eu tenho um açúcar. Por isso eu digo que ele é uma molécula glicoproteica. O que eu tenho que saber de anticorpos? Primeiro é conhecer a sua estrutura, tá? Não é morfologia, é a estrutura. Então, como é estruturalmente o anticorpo? Nós vimos que o anticorpo, primeiro, ele é uma molécula glicoproteica, formado por cadeias leves e cadeias pesadas. Eu mostrei isso lá para vocês. Esses anticorpos, eles são classificados em 5 categorias, que são 5 categorias de imunoglobulina que nós vimos lá, IgA, IgD, IgM, IgG. E nós vimos que essa classificação ela se dá devido à quantidade de aminoácidos da cadeia pesada ou na porção FC. Então, dependendo da quantidade de aminoácidos, eu classifico ele dentro de uma categoria. Nós vimos também que esses anticorpos, de forma didática, ele é similar a um Y, né? Então, aqui eu tenho a cadeia leve, do outro lado, 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas. E vamos dizer que esse seja o braço do anticorpo aqui. Né? Esse seja aqui, o Y que eu estou formando. Então, aqui nesta região, dependendo da quantidade de aminoácidos que tem aqui, eu classifico em IgG, IgM. Nós vimos também que eles têm pequenas diferenças. Essa molécula pode estar sozinha ou essa molécula pode estar agrupada. Então, quando eu digo que o anticorpo é um monômero, significa que só tem uma molécula dessa sozinha, solta, circulando. Quando eu digo que essa molécula é um dímero, significa que eu tenho 2 moléculas dessa agrupada. Nós vimos, por exemplo, que a IgM ela é uma molécula pentamérica. Então, significa que eu tenho 5 moléculas de anticorpo aderidas uma à outra. Nós vimos o porquê disso. Porque no início da infecção eu tenho a presença de uma grande quantidade de antígenos, e é lógico que no início da infecção eu vou produzir moléculas que consigam debelar o quanto antes essa infecção. É por isso que na fase inicial da infecção, o linfócito B produz a imunoglobulina pentamérica chamada IgM. Depois que cessa a entrada desses antígenos, esses antígenos são eliminados, porque esta é a função do sistema imunológico, é eliminar antígenos. Após a sua debelação, a eliminação de antígeno, o que é que vai acontecer? Eu preciso agora desse anticorpo pentamérico? Não preciso mais, mas eu preciso deixar a informação circulando. Aí o linfócito B recebe uma sinalização e agora, ao invés dele produzir um anticorpo pentamérico, ele produz um anticorpo monomérico que fica circulando, que é a IgG, por exemplo. Tá certo? Num segundo momento que esse antígeno entrar, eu já tenho anticorpos circulando, a debelação vai ser mais fácil, mas não significa que eu não vá produzir o quê? Novamente essa IgM. Né? Eu entro com a informação que eu já tenho, que é a IgG, mas paralelamente eu também estou produzindo novos anticorpos. Tá? É por isso que uma resposta secundária é uma resposta muito mais eficiente. É por isso que nós ensinamos o nosso sistema imunológico, através da vacinação, a a produzir anticorpos, para quando ele entrar em contato com esse antígeno, ele já tenha uma resposta montada. Então, de anticorpos, foi isso que nós vimos.
E por último, nosso último assunto, nós falamos de complemento, sistema complemento. O que nós vimos do sistema complemento? Que é um grupo de proteínas íntegras, né? Proteínas circulantes no nosso corpo, nos nossos líquidos corpóreos. Essas proteínas, em determinado momento, elas vão sofrer quebras sucessivas. Elas vão ser ativadas. Elas vão sofrer cascata, como vocês podem ver no livro. Elas seguem a proteólise contínua, que a gente chama de cascata. E aí nós temos 3 formas de ativar essas proteínas que estão íntegras. Nós vimos que essas 3 formas, elas estão dentro de 3 vias que nós conversamos lá no complemento. Então, a primeira, nós vimos que a via clássica, foi a primeira via que nós vimos. O que acontece na via clássica? Quem ativa é o anticorpo, tá? É por isso que eu falei para vocês antes de anticorpo que eu preciso dele para falar de sistema complemento. Então, como é que acontece essa ativação? Entra o antígeno, vamos aqui ficar com o micro-organismo. Entrou o micro-organismo. Se eu tenho anticorpo, eu pergunto para vocês, se entrou o micro-organismo e eu já tenho anticorpo, significa que essa resposta é primária ou é secundária? Uma resposta secundária. Então, quando o micro-organismo está entrando pela segunda vez, por exemplo, normalmente é a via clássica que vai entrar em ação. Por quê? Porque eu já tenho anticorpos. Aí o anticorpo vai se ligar na superfície desse micro-organismo. E nós já vimos, quando conversamos de anticorpo, que anticorpo parado, anticorpo ligado na superfície de algo, é uma sinalização para algum elemento entrar em ação. Pode ser uma célula para degranular, pode ser uma célula para fagocitar e pode ser para ativar as proteínas do complemento, tá? Então, quem ativa a via clássica é a ligação do anticorpo no antígeno. Pronto, ele fica parado. Agora, as proteínas circulantes, dentre elas, a primeira que é ativada é a proteína C1. A proteína C1 se liga na porção do anticorpo que eu mostrei para vocês, que fica parado, então é um Y e vai estar ligado aqui na superfície. Essa parte vai estar exposta, como se estivesse dizendo, olha, estou aqui, olha, estou opsonizando, estou sinalizando algo que é estranho. Nós vimos que anticorpo não tem função efetora. O anticorpo pode ligar na superfície de um micro-organismo, de uma célula, e se não tiver quem faça a ação efetora de destruir aquela célula, ele não vai fazer nada. Tá? Então, aí corrobora aquela informação da interação entre elementos do sistema imune. Agora, eu estou falando da interação de um elemento molecular, que é o anticorpo, com um elemento celular, ou com outro elemento molecular, no caso do que a gente está falando aqui, que são as proteínas do complemento. Então, o anticorpo se liga na superfície do micro-organismo e esta ligação ativa a primeira proteína na via clássica, que é a proteína C1. Aquela proteína que eu mostrei para vocês, que é como uma nave. Ela se liga no anticorpo e, ao se ligar, ela muda a sua conformação e ganha a função enzimática. E aí ela vai quebrar agora outras proteínas em cascata. Que proteínas é que ela vai quebrar? A proteína C1 vai quebrar a C2 e a C4. Os fragmentos da C2 e C4 se ligam na superfície do micro-organismo, formando uma proteína, uma enzima chamada C3 convertase. A C3 convertase ela vai quebrar a proteína C3. O fragmento da C3 se liga aos 2 pedaços que já estavam ligados lá, formando a C5 convertase. E vai quebrar C5, né? Então, os nomes já dizem C3 convertase, quebra C3. C5 convertase, quebra C5. Agora, ao quebrar C5, o fragmento C5b se liga sozinho na superfície da célula do micro-organismo ou da célula-alvo e recruta as outras células, as outras proteínas, C6, C7, e elas vão penetrando na membrana, C8 e diversas subunidades de C9, levando à perfuração da membrana da célula-alvo. Então, vejam um elemento molecular promovendo a morte, a lise de uma célula, porque formou, após essa sequência de quebra proteica, um poro na superfície da célula. Então, essa aqui é a via clássica. A via da lectina, ela só muda o início. Quem ativa? Não é mais anticorpo. Então,
Se o micro-organismo está entrando pela primeira vez no meu sistema, eu já tenho anticorpos? O micro-organismo está entrando pela primeira vez no meu sistema, eu não tenho anticorpos, certo? Então, vai ativar a via clássica? Não, porque preciso do anticorpo para ativar a via clássica, tá? Ela será ativada quando eu já for uma resposta secundária. Ou no final da resposta primária. Tu concorda comigo que no final da resposta primária eu já tenho anticorpos? Lembra que eu falei para vocês? 7 a 10 dias eu já tenho anticorpos. Então imagina que essa infecção perdurou. Ficou mais de 10 dias. Eu já tenho anticorpos depois de 7, 10 dias? Tenho. Então a via clássica pode ser ativada? Pode, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E na maioria das vezes, no ambiente de trabalho de vocês, é isso que vocês vão encontrar. Vocês não vão encontrar uma infecção, a não ser que seja uma infecção simples, né? Mas um paciente que está internado, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, é um paciente que fica 1 mês, 2 meses, e essa infecção perdura por muito tempo aí. Então pode ser ativado no contato primário? Pode, só que no final da resposta, depois que eu já tenho anticorpos. Então, nesta via da lectina, ela só muda o início. Se o micro-organismo está entrando pela primeira vez, ele pode ativar a via da lectina, mas com uma condição. Qual é a condição? Que este antígeno, que esse micro-organismo que está entrando, tenha manose na sua superfície. E não são todos os micro-organismos que têm manose na superfície. Tá? Não são todos. Fungo, por exemplo, tem muita manose. Então, se for, por exemplo, não é só fungo, tá? Estou dizendo que normalmente os fungos eles têm grande quantidade desse polissacarídeo na superfície, que é desse açúcar, na verdade, que é a manose. Então, se for um fungo, ele pode ativar, por exemplo, essa via que se chama via da lectina. O que muda aí é que agora o que será ativado não é mais a primeira proteína a ser ativada, não é mais a C1, é a MBL, é a lectina ligadora de manose. Então, quando entra um micro-organismo que tem manose, esta proteína está nos nossos líquidos corpóreos, no nosso sangue, ela vai ligar lá na superfície da manose. Então, aqui entrou um micro-organismo com manose, ela vem e se liga. A ligação, como vocês já perceberam, é suficiente para começar a ativação dessa cascata do sistema complemento. Então, a MBL vai ganhar função enzimática e daí para frente tudo é igual. Então, a MBL ela é muito similar à C1 lá da via clássica. Ela também vai quebrar a proteína C2 e C4. Os dois fragmentos de C2 e C4 vão formar a C3 convertase. C3 convertase vai quebrar C3. O fragmento da C3 se junta aos dois pré-existentes, formando a C5 convertase. E a C5 convertase vai quebrar C5. Daí para frente, independente das 3 vias que eu vou falar, tudo é igual. A partir da C5 para frente, tudo é igual. A gente chama de via comum. Então, todas as vias é igual a partir da C5. Então, C5 convertase quebra C5, em C5A e C5B. O fragmento de C5B se liga na superfície e daí para frente nós já conhecemos a história. Ele vai recrutar C6, C7, C8, diversas subunidades de C9 formando o poro na superfície da célula-alvo, levando à sua destruição. Tá? Então, essas duas vias, a da lectina e a via clássica, elas são muito semelhantes. O que muda é o que dá o start nesta via. Que na via clássica é o anticorpo e na via da lectina é a presença de manose na superfície da célula. No caso do micro-organismo. E por último, nós falamos da via alternativa. A via alternativa. Então vejam só, vamos ver uma situação aqui. O micro-organismo está entrando pela primeira vez. Vamos criar essa situação. O micro-organismo está entrando pela primeira vez e ele não tem manose. Ele vai ativar as duas vias que nós já conversamos? O anticorpo está entrando pela primeira vez. Vai ativar a via clássica? Sim ou não? Bora, gente. Não, não por quê?
Porque não tem anticorpo, então não tem como ativar. Ok. Esse mesmo micro-organismo que está entrando pela primeira vez, ele não tem manose na sua superfície. Ele vai ativar a via da lectina? Não, a MBL se liga em manose, ela é específica para esse açúcar. Então, a gente vai ficar, então, agora, o micro-organismo, o antígeno vai causar problema e o sistema complemento não vai entrar em ação? Não, porque nós temos uma terceira via. A via alternativa. Na verdade, se eu perguntasse para vocês, dessas três vias, qual é a mais, não é a mais funcional, mas a que participa mais vezes no combate ao antígeno? Qual dessas vocês acham que entra mais em ação? A alternativa, que ela não depende de anticorpo e ela não depende de ter ou não açúcar na superfície do micro-organismo. Na verdade, essa via alternativa é a via que mais se apresenta. Então, evolutivamente, é a primeira que se fez presente para nos defender, quando nós não tínhamos ainda, evolutivamente, essas outras vias, essas outras formas. Tá? A via clássica, lógico, foi a primeira a ser descoberta, porque não esqueçam que a gente está trabalhando com anticorpo, a gente já tinha conhecimento de anticorpo. Então, essa via alternativa, a gente foi descoberto. Não, é a que entra mais em ação, é a que defende mais contra antígeno. Porque tu há de convir comigo que, independente do antígeno que entra, ela pode ser ativada, que é isso que a gente vai falar agora. Ela sofre hidrólise espontânea. Então, a primeira proteína que sofre a hidrólise espontânea é a C3. Quem é que promove essa hidrólise? É a mudança microambiental. Quando nós formos falar após a prova de micro-organismo, nós vamos ver que num processo infeccioso, que um micro-organismo, que é um antígeno, então a imunologia ela vai surgir lá na microbiologia novamente, ele promove mudanças microambientais. Então, o exemplo que eu dei na aula, por exemplo, foi do pulmão. Então, lá no pulmão, se entra o micro-organismo, eu pergunto para vocês, ele vai mudar aquele ambiente ou não vai? Então, vai ter toda uma mudança ambiental naquele local. E essa mudança ambiental é suficiente, na verdade, microambiental, porque é pontual, é localizada. Essa mudança faz com que a proteína que também está presente nesse microambiente seja hidrolisada. Então, a gente chama de hidrólise espontânea. Mas, na verdade, não é espontânea, é algo que promove essa hidrólise. Então, a C3 vai ser quebrada, hidrolisada, na verdade. E quando o C3 é hidrolisada, ela se liga a uma outra proteína que está somente nesta via, que é o fator B. Lembra que eu acrescentei essa proteína? Então, até agora, nós temos falado de proteína C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Agora, eu acrescentei aqui nesta via mais duas proteínas, que é o fator B e o fator D. São chamados de fator, mas são proteínas. Tá? Então, a C3 hidrolisada, ela se liga no fator B. E quando ela se liga no fator B, ela entra em ação o fator D, que é responsável por quebrar esta proteína chamada fator B. Então, agora nesse início aqui, nesta hidrólise espontânea, eu vou formar muitos pedaços de C3, vou formar muita C3 hidrolisada e muitos pedaços da proteína fator B. Então, tenho muito pedaço, que é aquilo que eu falei para vocês, amplificação da resposta aqui no início. Esses vários pedaços, agora, eles podem se agrupar. Então, eu tenho muito pedaço de fator B. Então, dois pedaços de fator B, da proteína B, se juntam a uma C3 hidrolisada, formando aí a C3 convertase. Daí para frente, não vai ser mais novidade, porque nós já conhecemos. C3 convertase quebra qual proteína? O nome está falando, C3 convertase, é uma enzima que quebra a proteína C3. E aí eu vou produzir mais pedaços de C3. Depois, os pedaços vão se agrupar e formar a C5 convertase, e daí para frente é a via comum. C5 convertase vai quebrar C5, o fragmento C5b
se liga na superfície do micro-organismo, recruta C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando o poro na superfície. Então, se vocês perceberam, o que muda nessas três vias é o quê? O início, que cada uma é uma forma de ativação, o resto é tudo igual, né? Inclusive, a parte comum, a partir de C5 para frente, é tudo igual que a via comum. Então, se eu perguntar para vocês o complexo de ataque à membrana, então o que é o complexo de ataque à membrana? É aquele grupo de proteínas que literalmente ataca a membrana, que perfura a membrana. E quais são as proteínas que fazem parte? A C5b, C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. Essas proteínas são as integrantes do complexo de ataque à membrana e ela é comum para as três vias. É a mesma coisa para as três vias, tá? Então, atentem, dê uma olhada melhor como inicia essa via, quais são as proteínas que têm função enzimática, tá? E a via comum de complexo de ataque à membrana, tá certo? Então, essa é a explanação inicial dos assuntos que nós vimos. Nós terminamos em sistema complemento. Quando nós retornarmos, ainda tem mais um assunto de imunologia que eu vou dar para vocês, porque ele é importantíssimo para dentro da área de vocês, tá? Mas não entrará mais na prova. Então, a gente vai dar esse assunto inicialmente e depois a gente já dá continuidade com o micro-organismo, tá? E aí eu vou comentar agora uns pontos específicos que estarão dentro da prova, tá? Vocês devem dar atenção mais carinhosa para esses pontos. Primeiro, a principal coisa é entender o que é o sistema imunológico, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é o sistema imunológico. Ele é um grupo de elementos que vão estar interagindo entre si para cumprir uma funcionalidade. Qual é a funcionalidade do sistema imunológico? Debelar, né? Retirar o antígeno, independente se esse antígeno é uma proteína, independente se esse antígeno é um micro-organismo, a função dele é destruir, é retirar do meu sistema, é processar, é metabolizar, porque aquilo não faz parte do meu sistema. Então, ele vai ser eliminado. Se eu puder olhar, entrou um micro-organismo, o que é que acontece? Tem uma infecção na garganta, o que é que acontece? Esse micro-organismo vai permanecer causando essa infecção? Não. Quando eu sarar desta infecção, significa que o meu sistema imunológico foi capaz de eliminar aquele micro-organismo, foi capaz de eliminar o antígeno, que é a principal função do sistema imunológico. Dentre os elementos do sistema imunológico que nós falamos, demos ênfase a três aqui: as células, os órgãos linfóides e os elementos moleculares. Eu tenho que saber quem faz parte de cada grupo desse. Então, dentro dos elementos celulares, dê o exemplo de 2 elementos celulares. Você tem que dar o exemplo de um macrófago, um eosinófilo, tá? Se eu pedir para vocês, dê exemplo de elementos do sistema imune dos órgãos linfóides, você tem que saber que eu tenho os 2 principais e tenho os outros secundários. Você tem que ser capaz de nomeá-los. Se eu pedir para vocês quais os elementos moleculares, se eu perguntasse a vocês, quais são os elementos moleculares do sistema imunológico? Os 2 que nós conversamos. Nós conversamos de 2, dos anticorpos e das proteínas do complemento, que foram os 2 últimos assuntos que nós trabalhamos aqui. Quanto aos órgãos linfóides, nós precisamos saber onde é que eles estão localizados, né? Então, medula óssea. Eu localizei para vocês. Medula óssea, onde estão formadas as células, elas estão presentes principalmente nos ossos longos e chatos, né? Fêmur, bacia. Os linfonodos, por exemplo, nós vimos que eles estão localizados estrategicamente, né? Portas de entrada, região inguinal, região do pescoço, região axilar. Os órgãos linfóides presentes no tecido, como, por exemplo, os tecidos linfóides associados à mucosa, nós vimos lá que eles estão localizados dentro da mucosa, né? Então, tecido
linfóide associado à mucosa, ele vai estar presente lá dentro do tecido. É uma região que eu identifico como um órgão linfóide, onde vão estar ancorados os elementos do sistema imunológico, tá? Então, eu preciso entender o que é um tecido linfóide associado à mucosa, que é um órgão linfóide, tá? Outro ponto importante é a questão dos antígenos, tá? Porque nós demos ênfase aos elementos do sistema imunológico, mas nós também demos ênfase grande aos antígenos, porque afinal é o objeto principal o qual o sistema imunológico vai combater. Então, eu conversei com vocês sobre antígenos e eu falei para vocês que eu tenho antígeno desde os mais simples, que não são capazes de induzir uma resposta imunológica satisfatória, até os superantígenos, que são aqueles antígenos que estimulam grandemente o meu sistema imunológico. Então, exemplificando esses dois extremos, eu falei, por exemplo, um antígeno que não produz uma resposta imunológica, uma fuligem de carro, por exemplo. É uma molécula estranha? É. Não faz parte do meu sistema, mas não é capaz de induzir uma resposta imunológica satisfatória. E o extremo, um superantígeno, eu dei o exemplo de um veneno de serpente, que ele induz de forma exacerbada quem? O meu sistema imunológico. Então, eu dei para vocês exemplo de antígenos dos extremos, desde os mais simples até os mais complexos. Então, nós vimos que, por exemplo, alguns desses não induzem resposta, mas os que induzem resposta imunológica, eles são chamados de quem? De imunógenos. Lembram disso? Então, antígenos capazes de induzir a resposta imunológica, eles são chamados de imunógenos. Os que não são capazes são os apitenos. Então, dê uma olhada nessas denominações que eu dei para vocês lá, para vocês entenderem a potencialidade desses antígenos, desde produzir uma resposta exacerbada até produzir uma resposta simples e branda. Então, isso é importante eu conhecer esses antígenos. Ainda em relação aos antígenos, um ponto importante é eu saber, professor, mas por que esta fuligem ela não induz uma resposta imunológica e uma proteína presente no veneno da serpente ela induz de forma exacerbada? Porque o antígeno ele tem algumas características para produzir uma resposta imunológica. Então, a primeira dela é estranheza. Vocês vão de convir comigo que a fuligem de carro ela não é tão estranha para o meu sistema. Por quê? O que tem numa fuligem de carro? Carbono, né? Carbono em grande quantidade. E carbono ele não é tão estranho para o meu... aliás, ele não é estranho para o meu sistema, é? Não, nós somos formados de carbono, basicamente de carbono. Então, é por isso que quanto a estranheza, nem não vai ser considerado. Agora, uma proteína do veneno de serpente, eu não tenho esse tipo de proteína dentro do meu sistema. Então, ela vai induzir grandemente a resposta. Então, uma das características para você induzir desse antígeno, né, capaz de produzir uma resposta imunológica, a primeira é a estranheza, ou seja, ela não fazer parte do meu sistema, ser totalmente diferente do que eu tenho dentro do meu sistema. Segundo, a sua composição química, né? Então, se é uma glicoproteína, um polissacarídeo, por exemplo, significa que é uma constituição mais complexa, é uma constituição química mais complexa. E quanto mais complexa quimicamente, mais ela induz resposta. E isso o veneno da serpente tem e a fuligem do carro não tem. O tamanho, lembra quando nós conversamos sobre antígenos advindos de alimentação como frutos do mar? Eu disse para vocês que eles induzem, por exemplo, alergias, porque as suas proteínas são muito grandes. Então, o peso molecular desta proteína, ela também é um fator que induz a resposta imunológica. E o veneno da serpente, são proteínas também grandes, complexas e grandes. Por isso, ela induz a resposta imunológica. E o quarto é ser próprio ou não próprio, né? Que na verdade, isso aí é o primeiro, próprio e não próprio. Então, se não é próprio, significa que tem capacidade de induzir a resposta imunológica. Então, a sequência ficaria próprio e não próprio, a estranheza dessa molécula,
a composição química complexa dela e o tamanho. São os 4 elementos, são as 4 características de um antígeno que o capacitam a produzir uma resposta imunológica. Isso é importantíssimo eu saber. Sobre anticorpos, que nós conversamos aqui, eu preciso saber como é a estrutura desse anticorpo, e eu acabei de falar para vocês aqui, né? Então, saber que é uma molécula glicoproteica formada por cadeias leves e cadeias pesadas, que são distribuídas em 5 classes, e essas classes é devido ao tamanho da sua porção FC, por isso são classificados assim. Precisamos saber dos anticorpos também que eles não têm função efetora, né? Eu repeti isso muito para vocês. O anticorpo não tem função efetora, mas ele é capaz de mediar a resposta de outros elementos. Mediar a resposta da célula, mediar a resposta das proteínas do complemento, por exemplo. Então, dentre essa funcionalidade do anticorpo, então, professor, se ele não tem função efetora, qual é a função do anticorpo? Alguém seria capaz de me dizer qual é a função do anticorpo? É reconhecer antígeno, se ligar nele. A ligação vai promover o quê? Vai promover o bloqueio ou a neutralização. Esta é uma função, neutralizar. Professor, explique um pouco melhor isso. O que é neutralizar? Entrou uma bactéria agora aqui, ó. Essa bactéria tem flagelo, por exemplo, e ela tem capacidade de migrar para outra região. Para esta outra, quando ela chegar nessa outra região, ela vai se multiplicar e aí vai tomando conta, né? Vai avançando o processo infeccioso. Então, se eu já tiver anticorpos contra esse micro-organismo, contra essa bactéria, o que é que vai acontecer? O anticorpo vai se ligar na superfície desta bactéria. Eu posso bloquear lateralmente. Lembra da IgM, que ela é pentamérica? Então, se eu sou pentamérica, eu posso me ligar numa bactéria para esse lado e numa bactéria para esse outra. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou bloqueando esse micro-organismo, impedindo que ele tenha essa funcionalidade. Então, ele pode bloquear os micro-organismos, ele pode paralisar esses antígenos, né? Essa é uma das funções dos anticorpos. Então, ele bloqueia, ele é capaz de opsonizar. O que é opsonizar? Opsonizar é revestir superfície. Então, por exemplo, se ele se liga na superfície, isso significa também opsonização, tá? Opsonizar significa grudar na superfície, e nós já vimos que anticorpo grudado, ligado no antígeno, o que é que ele faz? Ele sinaliza. Então, isso a gente chama de opsonização. Então, eu preciso entender principalmente essas duas funções, bloqueio e opsonização. Então, se for perguntado alguma coisa em relação a isso, eu preciso saber. Entenderam o que é que significa bloquear ou opsonizar? Opsonizar é revestir com anticorpos uma determinada superfície para sinalizar para algum elemento do sistema imunológico. O bloqueio é ligação e evitar com que esse micro-organismo, se for um micro-organismo, que ele se expanda, que ele vá para outros ambientes, tá? Mas, professor, você disse que antígenos não são só micro-organismos. Se esse antígeno que entrou for uma toxina, uma proteína que tem função de toxina, por exemplo, o anticorpo vai fazer a mesma forma. Ele vai se ligar na toxina. Olha, entendam. Toxina, ela vai se ligar em um alvo específico. Então, por exemplo, uma toxina neurotóxica. Isso eu falei para vocês em determinado momento. Uma toxina neurotóxica, ela se ligaria onde? Na célula, no neurônio, e produziria lá o distúrbio desse neurônio, inclusive a provável morte dele. Agora, se eu tenho anticorpos, quando entra essa toxina, o que é que vai acontecer com o anticorpo? Ele vai se ligar na toxina. Aí eu pergunto se a toxina tem a capacidade agora de se ligar no neurônio? Se ele está bloqueado pelo anticorpo? Não. Vocês estão entendendo, então, qual a função? A primeira é bloqueio. Bloqueio da toxina ou bloqueio do micro-organismo. E a segunda é opsonização. Ao mesmo tempo que ele bloqueia,
ele já está revestindo aquela superfície e sinalizando para algum elemento, e isso a gente chama de opsonização. Ok? Uma coisa que tem que ter uma aplicabilidade dentro da área de vocês, isso é importante, tá? Então, você tem no teu ambiente de trabalho após formado, quando estiver trabalhando, olhar para um determinado evento e saber identificar o que está acontecendo, tá? Porque se eu olho para um determinado evento clínico acontecendo na minha frente e eu não sei identificar, eu nem posso ajudar, porque eu não sei o que está acontecendo, tá? Então, nós falamos de alergias aqui. Então, quando acontece uma alergia, eu tenho que saber quais são os elementos do sistema imune que estão envolvidos aí. Uma coisa que vocês farão muito dentro da área de vocês é exame clínico. Vocês têm uma disciplina que trata sobre isso? Exame clínico. Deve ter alguma coisa aí, né? Que vai aprender você a palpar, a procurar, né? Ouvir as bulhas cardíacas. Vocês têm isso daí, sim. Em alguma disciplina vocês têm. Vai chegar, isso. Tem que olhar para a grade curricular de vocês. Vocês terão isso com certeza. E aqui é a mesma coisa. Então, professor, a imunologia não tem como eu fazer identificação de algum elemento por um exame físico. Tem. De repente, criar uma situação aqui para vocês. Chega uma criança com dor na garganta. O que você vai fazer? A mãe está queixando para você de, olha, meu filho está com dor na garganta. O que você vai fazer como enfermeira que está atendendo essa criança? Primeira coisa que você vai fazer. Não é um exame físico. Fazer anamnese, não é assim que vocês tratam o termo lá? Anamnese, ô mãezinho, o que ele tem? O que foi que aconteceu? Há quanto tempo ele está assim? Desde quando? Né? Essa é a primeira impressão. Então veja que vocês são, acima de qualquer coisa, investigadores daquele evento que está acontecendo. Vocês perguntarão, né? Farão anamnese, estão coletando dados para ter uma interpretação. Depois, exame físico, né? Você vai pegar lá a espátula, baixar a língua da criança, vai examinar, vai ver que a garganta dela está hiperemiada, está com presença de pus, ok? Depois você vem palpa, né? Faz uma palpação, né? Vai brincando lá com a criança, depende do cliente, né? Se é o idoso, a criança, a gestante. Todo um feeling para trabalhar com isso, né? Isso também eu acredito que um profissional da enfermagem deve ter, né? Você vai lá brincando com a criança, já vai fazendo o exame físico, e aí você palpa aqui nódulos aqui nessa região. Se vocês trouxerem isso para dentro da imunologia, vocês pensariam em qual órgão linfóide? Se você vê um entumecimento, um infartamento aqui nessa região, as ínguas, que a gente chama popularmente, que órgão linfóide seria esse? Vocês estão vendo como a imunologia ela se faz presente no meu dia a dia de trabalho? Então, esse conhecimento que eu estou tentando aqui repassar de uma forma mais simplificada para vocês, ele terá aplicabilidade no dia a dia de trabalho de vocês. E aí, qual conhecimento eu tenho que buscar nessa hora? O professor disse que eu tenho órgãos linfóides principais e secundários. Dentre os secundários, eu tenho os linfonodos. Os linfonodos, eles estão localizados em regiões estratégicas, axila, região inguinal, pescoço. Quando eu faço essa palpação, eu sei que ali eu tenho os linfonodos infartados. Então, olha só, estou vendo o linfonodo? Não, mas pelo exame clínico, físico, eu consigo fazer a identificação, tá? Então, dê uma olhada e terá uma questão voltada para isto que nós comentamos agora aqui com vocês. E sobre o sistema complemento, que nós já falamos aqui as 3 vias principais, né? Eu tenho que saber nas 3 vias, porque eu posso perguntar quem ativa uma dessas, e vocês já são capazes de repetir. Quem ativa a via clássica? Bora, gente. Quem ativa a via clássica? Anticorpo. Quem ativa a via da lectina? Presença de manose na superfície do micro-organismo. E quem ativa a via alternativa? É a hidrólise espontânea de C3 promovida pela mudança microambiental, promovida pela entrada do antígeno. Ok?
Hidrólise, na via alternativa, a hidrólise espontânea de C3, promovida pela mudança microambiental promovida pelo antígeno, tá? Então, tem que saber quem inicia as 3 vias, pelo menos isso, né? E uma coisa importante também, eu tenho que saber qual dessas proteínas elas têm função enzimática. Então, vamos lá. Na via clássica, quem é que tem função enzimática? Qual proteína do complemento na via clássica tem função enzimática? C1, que mais? São 3. C1, C3 convertase, que é formado pelos 2 pedaços lá da C12 e da C4, e a C5 convertase, formado pelos 2 pedaços da C2 e da C4 e mais um pedaço da C3, tá? Vamos lá, para a via da lectina. Quais são as proteínas que têm função enzimática? Vocês estão entendendo que eu preciso, se eu olhar de frente para trás, de trás para frente, olhar no meio, eu entendendo a via, qualquer ponto que eu olho, eu vou ter entendimento sobre ela. Como inicia, como termina, quem são as proteínas que fazem parte do complexo de ataque à membrana, quais são as proteínas que têm função enzimática. Então, quem tem função enzimática na via da lectina? Para nós finalizarmos, que nosso tempo já acabou. A MBL, concorda comigo, que é a que é ativada primariamente. Depois, C3 convertase e C5 convertase. É difícil isso? Não. E na via alternativa? Um ponto para quem souber. Olha aí, como é um estímulo, né? Quem é que tem função enzimática na via alternativa? O fator B, que quebra o fator B, lembra disso? É a primeira enzima que aparece na... Não... Hã? Mas lá é hidrólise. Hidrólise não é enzima. É a molécula de água que está quebrando a C3. Concorda comigo? Eu estou falando de enzimas. Enzimas são proteínas que têm função de quebrar um determinado substrato, tá? Então, vai acontecer a hidrólise espontânea, ligação no fator B, e quando há essa ligação, agora entra a primeira enzima, que é o fator D. Então, quem é que participa aí na via alternativa? Fator D, C3 e C5 convertase. Tá certo? Alguma dúvida? Era esses pontos que a gente tinha para comentar aqui. Hã? Sim. Alguma dúvida? Agora não, né? Só na hora da prova. Tá certo? Você já tem o calendário de prova, né? Só aqui ratificar para vocês. Nós somos a ENF2MA. A nossa prova será no dia 28/9. Tá certo? Então é isso. Agradeço a presença de vocês. Né? Já estão aqui treinando o retorno que vai acontecer a partir do dia 1º. Vocês já estão cientes disso, né? Então, vamos retornar gradativamente, com muito cuidado, e vamos seguir em frente aí na nossa vida, certo? Muito obrigado a todos.